Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Física no Cerrado. No vídeo de hoje eu vou resolver uma questão do Enem 2020, mas dentro da proposta do canal de sempre revisar os conteúdos relacionados, né, com a questão a ser então discutida, resolvida, ok? Vamos aqui a uma leitura prévia da questão. Como eu disse, a questão 99 da prova azul, né, que é a que eu estou me baseando, do Enem 2020. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros, né? Já é uma informação aqui importante para a gente. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora de trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. Né? Ou quilômetro hora menos 1, que é a mesma coisa, né? E a partir daí prossegue com a velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, né? Então isso aqui também a gente vai precisar mais adiante, né? Para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente? Nós temos aí algumas opções, né? 5 opções para escolher aquela que se adequa melhor. Antes da gente resolver a questão em si, vamos aqui dar uma olhada, né, no que a gente tem relacionado a isso. Nós podemos ali destacar basicamente dois. Eu não sei por que apareceu esses risquinhos aqui, daqui a pouco eles somem. Dois tipos de movimento aí que nós podemos destacar, né? O movimento uniforme e também o movimento uniformemente variado, né? E o que nós temos aqui de mais relevante quando se trata desse movimento uniforme e do uniformemente variado? No caso do movimento uniforme, é um movimento que se caracteriza aí principalmente pela velocidade constante, né? Se eu estiver falando ainda de um movimento retilíneo uniforme, quer dizer que a velocidade é constante também com relação à direção e o sentido, ou seja, no todo ali ela seria constante, né? Mas aqui a gente pode, algumas aproximações são feitas nesse sentido, então vamos deixar assim. Então a velocidade constante, né? E eu tenho um movimento uniformemente variado, onde a velocidade ela não é constante, ela varia, por exemplo, em módulo, né? Mas a aceleração ela não varia de uma forma qualquer, né? De tal forma que a aceleração é constante. A gente lembrando aí que a aceleração está relacionada com como essa velocidade varia com o tempo, né? Então, se a velocidade, mais particularmente, se a gente falar da definição de aceleração, né? Se o vetor velocidade varia com o tempo, eu tenho a aceleração. Então, esse é um ponto aqui importante da gente considerar, certo? Neste caso aqui, se nós pegarmos, né, escolher aqui algumas equações mais importantes para a gente poder trabalhar, no caso do movimento uniforme, né, eu vou usar uma letra aqui que eu tenho o costume de utilizar. Se você utilizar diferente, não tem nenhum problema, né? É apenas uma nomenclatura aqui, né? Que é a gente chamar de, eu vou chamar de x. Então eu teria que x é igual a x0 mais v vezes t, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está considerando apenas esse problema onde eu tenho a velocidade, ou essa situação, melhor dizendo, onde eu tenho a velocidade constante, né? Isso se pode relacionar lá com a ideia inicial que a gente define, né? De velocidade média, né? Como sendo ΔX sobre ΔT. Nesse caso aqui, em que a velocidade é constante, a gente pode fazer um arranjo aqui da equação, né? Reescrevê-la de uma outra forma, chegar nessa que a gente tem aqui em cima. Com certeza vocês viram isso, só recordando como é o nosso aqui objetivo, né? E no caso do movimento com aceleração mais aceleração constante, né? Como é o caso nesse movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, né? Eu tenho aceleração, mas a aceleração ela é constante. Nós temos aí basicamente 3 equações, né? Vou manter aqui a mesma: x igual a x0 mais v0 vezes t, mais
meio de AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2, isso aqui você pode escrever como achar mais interessante. V igual a V0 mais A vezes T. E ainda a Torricelli, né, que é V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta X, para ficar aqui como a gente está considerando, né? Então, nesse caso aqui, no nosso problema, a gente vai trabalhar principalmente com essa terceira, né? Mas eu poderia também, vamos utilizar essa também, e eu poderia, ao invés de usar essa, tanto faz, é uma escolha de acordo com o que você tem no seu problema, né? Aqui eu estou relacionando a posição, né, da parte do corpo com o instante de tempo, aqui é a velocidade, e aqui eu posso pegar um deslocamento, né, ali daquele corpo e relacionar isso com a variação da velocidade, né? Pegando, obviamente, que nesse caso, o que eu estou querendo dizer com variação é a velocidade inicial e qual é a velocidade, né, do corpo após esse deslocamento, sabendo que aqui eu tenho uma aceleração, né, e a aceleração ela é uma aceleração constante, ok? Acho que nós podemos voltar aqui ao exercício, que esse basicamente o que nós temos aqui relacionado está posto aqui para a gente. Vamos dar uma olhada novamente aqui no enunciado, né? Então eu tenho as informações que eu destaquei, de 500 em 500 metros, né? Cada um desses semáforos aí colocados, a velocidade de 72 km por hora, né? E essa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Perceba que ele parte do repouso, né? Ele parte do repouso com essa aceleração até atingir 72 km hora menos 1 aos 72 km por hora. Se a gente fizer aqui a conversão, daria uma velocidade aí, é só você dividir esse valor por 3,6, né? Então eu teria uma velocidade de 20 metros por segundo. Então 72 km por hora ou 20 metros por segundo. A aceleração para esse primeiro momento aí, né? Uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E é isso que nós vamos ter que pensar aqui na resolução do exercício. Esse é um outro ponto importante também. Ó, eu vou ajustar o semáforo de modo que eles mudem, né, para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los. Ok? Então, esse é um ponto aqui importante na hora da gente resolver a questão. Eu considerei aqui, vamos considerar, nesse caso não vai ser tão assim determinante, né, para a gente poder resolver o exercício, mas é interessante a gente escrever aqui até para relembrar, né? Eu poderia chamar isso aqui de x igual a 0, x, posso chamar de um xa, né, igual a 500 metros, pegando aquilo que ele me trouxe ali, o xb igual a 1000 metros, né, e um xc igual a 1500 metros, né. Então é claro que a gente sabe que eu tenho em cada intervalo isso aqui, entre dois semáforos aqui consecutivos, né, 500 metros, conforme foi dado no problema. Ok? Então ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, nós sabemos que a velocidade inicial aqui ela vai ser igual a 0. Então eu quero saber em que instante, né, o operador ali, o sistema, melhor dizendo, ele deve mudar o semáforo A para verde, de tal forma que ele consiga passar tranquilamente. O problema coloca para a gente aí que ele estaria, então, nesse caso, a algum ponto aqui, a 100 metros do semáforo. Um outro ponto-chave aqui para a gente considerar, que a gente já pode trabalhar aqui no problema, é o seguinte, é que eu tenho a velocidade com que ele deve, né, que ele deve atingir, e essa velocidade ser mantida depois, durante todo o movimento que a gente vai avaliar desse corpo. Eu não sei aonde, né, em que posição em relação ao início aqui, que ele vai atingir essa velocidade. Então eu vou colocar um outro ponto aqui qualquer, vamos colocar uma outra cor para diferenciar, né? Por aqui assim, mas chutando mesmo aqui, sem ter, né, nenhuma preferência, para a gente calcular aonde ele estará, né? Se ele pode ser que ele esteja até aqui, mas vamos ver se isso é verdade ou não, né? E aí eu posso utilizar aquela equação que relaciona a velocidade com o tempo, né? V igual a V0 mais A vezes T. Como eu tenho essa velocidade aqui, eu posso utilizar 20 igual a inicial, que é 0, ele parte do repouso, né? Mais a aceleração nesse primeiro momento, vezes t, que é o instante de tempo ali, né? Esse instante é quando ele atinge, né, essa velocidade que será mantida depois constante, ok? Então, se a gente pegar esse valor de t, aqui é muito simples, né? Eu só ficaria, então, com 1 aqui passando dividindo, então meu t igual a 20 segundos. Então, quer dizer que eu tenho, né,
esse instante de tempo t igual a 20 segundos, ele atinge aquela velocidade, né? Mas a gente poderia pensar o quanto ele deslocou, ou no nosso caso aqui, como eu estou considerando ali a partir do zero, qual a posição que ele estará, né? Depois desses 20 segundos. Eu poderia utilizar qualquer daquelas equações, né, relacionadas com posição, mas eu vou escolher aqui utilizar Torricelli, v ao quadrado, igual a v0 ao quadrado, mais 2a delta x, que é o que a gente está chamando, né? E esse delta x aqui é o que eu quero descobrir em relação a esse ponto onde ele chegou ali e atingiu essa velocidade limite aqui no nosso caso, podemos chamar assim, a velocidade com que ele se manterá ali até o final do movimento que a gente está avaliando, né? Novamente eu tenho aqui a velocidade, né? Veja que aqui tanto faz a ordem, né, que você realizou isso, só depende de como você pensou no problema. Então 20 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0, né? Mais 2 vezes 1 vezes esse ΔX. Então nós teríamos aqui 400, né? 2 vezes 1, 2. Então esse ΔX vai ficar igual a 400 dividido por 2. Ou seja, ΔX igual a 200 metros, né? Então perceba que ele está ainda, como essa distância aqui, né, é de 500 metros, ele ainda está longe, né, do ponto ali, ele está a 200 metros ainda, né, do ponto em que se quer que o semáforo mude para verde. Lembrando que é neste ponto aqui, né, que o semáforo, lógico, a gente está considerando aqui, né, como se estivesse a 100 metros do semáforo, que o semáforo deve mudar para verde. Então ele até atingir essa velocidade, né, ele percorreu ali 200 metros. Então, como eu tenho 500 no total e o semáforo deve abrir quando o carro estiver a 100 metros, então nós podemos considerar que ainda falta 200 a serem percorridos. E esse ponto é um ponto bem importante na resolução do exercício, porque senão eu poderia ser iludido aqui, né, a pensar que esse instante aqui, t igual a 20 segundos, seria o instante que o primeiro semáforo vai abrir, né? Isso não é verdade. Vamos até dar uma olhada aqui na questão, se tinha essa opção. Olha, veja que tinha 20 segundos. Isso já pode derrubar muita gente, né, que ali não está muito atento e atrapalhar a resolução. Mas vamos continuando aqui, então. Então, o que eu devo fazer agora, né? Olha, se ele já percorreu ali, né, nesses primeiros 20 segundos, 200 metros, ele precisa percorrer mais 200 metros agora, só que nesse caso a velocidade ela é constante, não é um movimento com aceleração constante, né? Não é um movimento em que a velocidade está mudando dessa forma uniformemente aí, né? Mas é um movimento agora com velocidade constante. Então, a partir daqui, a gente vai considerar apenas uma equação aí na resolução do problema, né? Que é aquela... Eu posso tanto utilizar, né, x é igual a x0 mais v vezes t, ou ainda aqui eu vou preferir, né, nesse caso, utilizar assim, né, que a velocidade é igual a ΔX sobre ΔT. Vai ser até mais fácil. O que a gente pode reescrever, né, como sendo ΔT, ó, esse passa para multiplicando, então o v vem dividindo, né, ΔX dividido por v, né? E aí nós vamos calcular esse intervalo, né? Primeiramente aqui, esse intervalo para abrir o primeiro semáforo, né? Aqui uma parcela, né? Porque já temos que considerar os 20 segundos que a gente tinha inicialmente, vai ser 200 dividido por a velocidade, então, 20 metros por segundo, né? Que vai se manter. E aí nós tiramos daqui e ΔT é igual a 10 segundos, ok? 10 segundos. ΔT é igual a 10 segundos, mas eu já tinha, né, os 20 segundos iniciais ali. Então, o ΔT1, que eu vou chamar assim, que é para abrir o primeiro semáforo, ele vai ser igual a 20 mais 10, né? Então, esse ΔT1 vai ser igual a 30 segundos, ok? Bom, novamente a gente pode fazer aquele exercício ali, né, de voltar lá no enunciado da questão e ver se tinha uma opção. Veja, ó, 30 segundos. E agora eu já tenho essa opção como certa, né? Então, como é uma questão onde você está brigando também contra o tempo,
Você só tem uma opção que começa com 30, você tem convicção daquilo, pronto, né? Você já vai marcar a questão e já vai seguir, vai dar continuidade na sua prova. No nosso caso aqui, a intenção é aproveitar ao máximo, resolver tudo, né? Então nós não vamos fazer isso, vamos voltar aqui para a resolução e continuar, apenas conferir depois o que a gente tem aí na questão, certo? Dando continuidade aqui então na resolução da questão, agora nós precisamos calcular qual o intervalo, né, de tempo aí até que o segundo semáforo seja aberto. Ou seja, a partir desse ponto, né, que abriu o primeiro semáforo ali, o carro vai percorrer uma certa distância, né? E ele deve, o semáforo B ali, ele deve abrir quando o carro está a 100 metros desse semáforo. E qual o intervalo de tempo que se passa até isso acontecer? Que é isso que a gente precisa calcular aqui no problema, né? Olha, vou usar uma outra corzinha aqui, né? Um verde mais claro. Então, ele deve, mais ou menos aqui, novamente a gente chutando aqui um valor, né? Quando ele estiver mais ou menos por aqui a 100 metros, né? Não o valor, mas o desenho, no desenho, né? Então, o que o carro vai percorrer? É isso que eu quero que vocês entendam aqui, né? Ele vai percorrer essa distância. Então, ele estava a 100 metros, né, do semáforo A e vai abrir o semáforo B quando ele estiver a 100 metros do B. Né? Então, como eu tenho 500 metros entre um e outro, o quanto o carro vai percorrer, se está partindo de 100 antes até 100 do próximo, né, fica bem simples de entender. Se trata aqui de 500 metros também. Né? E aí a gente pode resolver a questão, essa outra parte da questão, né? Utilizando aquela mesma expressão, né, que o meu ΔT, agora eu vou chamar de 2, ele vai ser igual aquele, né, os 500 metros ali, pela velocidade, que é uma velocidade de 20 metros por segundo, se mantém constante, né? Na verdade, aqui eu tenho que... posso simplificar, então eu tenho que esse ΔT2, né? ΔT2, vou até chamar aqui de linha, depois vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Ele vai ser igual a 25 segundos, né? Só que isso aqui é a partir do instante em que abriu o primeiro semáforo. O que o problema quer é em relação ao início da situação que a gente está avaliando, né? Então, em relação ao início da situação que a gente está avaliando, agora eu vou chamar de um ΔT2 efetivamente, seria eu somar os 30 segundos, né, mais os 25 que o carrinho percorreu ali de antes do primeiro até antes do segundo semáforo. Então, seria no instante, um intervalo aqui em relação ao instante inicial igual a 55 segundos. Né? Eu poderia fazer a mesma análise, pessoal, aqui para o próximo, né, segmento, né? Mas aí nem precisa, a gente pode só concluir isso olhando aqui na figura. O próximo segmento aqui, antes de abrir o semáforo C, eu teria a mesma análise. Um pulinho aqui, né? A mesma análise a ser feita, né? Então, obviamente, que isso nos levaria às mesmas conclusões. Eu posso chamar aqui, então, de um ΔT 3', que daria também 25 segundos, né? Obviamente. E aí a gente pode chegar à conclusão que esse ΔT3 ele vai ser igual, isso lá em relação ao instante inicial que a gente começou a avaliar o movimento, 55 mais 25, ou seja, teríamos então 80 segundos. Né? Se a gente for lá agora e olhar as opções, né, que a gente já sabia, a gente já tinha uma ideia a partir do que a gente fez no primeiro caso aí, nós temos lá no enunciado da questão, né? A gente pode voltar aqui, 30, né? 55, 80 segundos, que é justamente o que a gente obteve, né? Então, olha a pergunta de novo. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente, né? Respectivamente. Então, 30 segundos depois daquilo que a gente começou a avaliar, o primeiro semáforo, que é o semáforo A, deve abrir. 55 segundos depois o semáforo B deve abrir, 80 segundos depois o semáforo C deve abrir, para que ele consiga atravessar todo esse trecho sem reduzir a velocidade, depois
que ele atingiu ali aquela velocidade de 72 km por hora menos 1, ou 72 km por hora, ou 20 metros por segundo, de acordo com a conversão que a gente fez, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí a questão, entender bem, né, esses conceitos relacionados aí. É uma questão trabalhosa, né? Uma questão, mas se a gente atentar aquele primeiro ponto ali, né? Você poderia limitar o tempo gasto na resolução da questão. Mas espero que vocês tenham compreendido tudo ali relacionado e possa ajudar vocês em outros momentos aí, ok? E até um próximo vídeo.